Abra sua Bíblia em Lucas 10, versículos 25 a 35. Lucas capítulo 10, 25 a 35. Nós vamos falar sobre o amor próprio. Aí você fala, o que isso aí tem a ver com Deus? Meu Deus, tem tudo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 35. Amém? Se quiser, você pode acompanhar por aqui. Vamos ler todos, a uma só voz, todos os versículos, são apenas 10. Vamos lá? Certa ocasião, amém? Seja essa palavra venha caber assim no nosso coração e venha ao nosso encontro das nossas necessidades, né? O nosso Deus é aquele que único e verdadeiro que pode suprir as nossas necessidades. Às vezes a gente fica buscando em pessoas, em coisas, em dinheiro, em eventos, em situações, em condições que a gente vai achar que é muito importante ou tão necessária, mas a verdade é que existem coisas que Deus deixou para nós e existem coisas que a gente só vai achar nele. Então, buscar em outra pessoa determinadas coisas que a gente só encontra em Deus é bobagem, né? E o jovem, e todos nós que estamos em Cristo, nova criatura somos jovens. Todo jovem ele deve se lembrar isso na sua jornada de vida, tá certo? Vamos pensar então sobre o amor próprio, que estranho, né? A partir dessa perspectiva. Como assim, se ali falou do amor ao próximo? Mas a gente vai ter um olhar um pouco diferenciado. Então, eu vou ler aqui nessa tradução e aos poucos eu vou falando. No versículo 25 dessa tradução que eu usei, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E aí a gente percebe que esse homem, seja lá qual o nome que ele, o título que ele tinha, era alguém que se via maior que Jesus. Ele era o doutor da lei, e o texto não está dizendo que ele tinha curiosidade, diz que a intenção dele era tentar, era desqualificar Jesus, era fazer com que Jesus fosse pego em alguma falta. E às vezes a gente esquece isso, né? Que nós não devemos ir buscar em Cristo alguma coisa que tenha a ver necessariamente conosco, mas aquilo que Ele tem para nós. Isso é importantíssimo.
E a gente deve levar isso em consideração e em conta. Então, esse homem não tinha boas intenções, mas Jesus era dinâmico em suas respostas e usava a palavra para isso. Que o diga o texto de Mateus 4 e Marcos 4, quando o diabo começa a estabelecer uma tentação para Jesus, a resposta, né, Isete, é sempre assim. A palavra de Deus diz, não tentará o Senhor teu Deus, Deus está falando assim, assim, tal momento. Então, ele sempre está usando a palavra. E a palavra deve ser maravilhosa, porque às vezes as pessoas, elas podem não ter más intenções, mas tem gente que ela vai querer ver até onde vai o nosso conhecimento bíblico. E é bom a gente ter um certo conhecimento, é muito bom a gente buscar esse conhecimento, para que a gente não fique envergonhado. Mas se não souber também o texto, onde é que está, o importante é que você conheça o que a palavra diz, por exemplo, mas não necessariamente a decoração. Decorar é uma bênção, né? Mas, mais do que decorar, é dinamizar essa palavra dentro da gente. Essa palavra que move a nossa vida, que nos traz um pensar diferente, que nos traz uma maneira de agir também diferente. Porque quando nossos pensamentos mudam, sentimentos mudam. E nosso comportamento muda, nossas escolhas também mudam. E o versículo 27, o homem responde, né? O doutor da lei diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa bacana, né? Amará quem? A Deus. Como? De todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí parece que está falando um pouco, né? Quando a gente pensa de força, a gente está falando de coisa física. Aí fala da alma, fala do coração. É como se ele estivesse usando, o escritor aqui, Lucas, estivesse usando a inteireza do ser humano. Na nossa espiritualidade, nas nossas emoções, enfim, na nossa alma como um todo, no nosso corpo. Totalmente um conjunto entregue para Jesus, um conjunto entregue para Deus. Então, essa é a resposta que Jesus queria ouvir, sem precisar ficar dando ordens para o outro. Jesus poderia simplesmente dizer assim: não, você tem que fazer assim, as coisas têm que andar dessa forma. E nós gostamos de fazer isso. Nós gostamos de ditar as regras para os outros. Inclusive, alguns de nós, né, gostamos de pegar a Bíblia, às vezes esfregar no nariz de alguém. Mas Jesus, ele não era assim. Ele usava de uma singeleza, de uma simplicidade, e ele não ousava, enquanto homem, ser maior do que aquilo que ele veio cumprir, que era a própria Escritura Sagrada, o Antigo Testamento. Queremos ensinar sim, queremos ajudar, mas isso primeiro tem que cair em nosso coração. Se não cair em nosso coração, pouco vai servir. Quando algumas pessoas reagem diante de um ensinamento nosso, pode ser que a gente não esteja usando o ensinamento certo. Talvez as muitas falas se percam. Diz que na multidão de palavras, a transgressão. Às vezes a gente quer falar muito, mas às vezes sentar do lado de alguém que está sofrendo e dizer: está tudo bem, vai ficar tudo bem, Deus é conosco. Às vezes uma coisa simples. Às vezes eu vejo pessoas dizendo para mim alguma coisa, falando, eu falo assim: olha, eu não estou falando isso para te agradar, mas está tudo bem. Tua casa tem comida, tem bebida, tem veste, o Senhor está fazendo. Não te preocupes tanto, faz parte da natureza humana se preocupar. Mas Deus é contigo, Jalana, em todo tempo, ainda que você não perceba, ainda que você acredite que ninguém demonstre isso, ou que você sinta falta disso, ainda assim, Ele se revela para cada um de nós. E a gente deve entender que Deus, Ele é presente em nossa vida. Às vezes a gente está buscando isso fora de nós. E é interessante também que o próprio homem diz assim, o próprio Jesus, depois que o homem fala isso, né, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo, Jesus fala assim: respondeste bem, faz isso e viverás. Olha que interessante. Então quer dizer que a nossa vida, ela também se amplia. É promessa de Deus para a nossa vida, né?
Faz isso. E se você fizer isso, você está fazendo bem, amando a Deus do seu coração, das suas forças, com a sua alma, com o seu espírito, você focado em Deus, com os olhos fitos para Ele. E ame o seu próximo. Mas ame com a experiência de você mesmo. Uma experiência de amor contigo mesmo. Às vezes a gente quer se doar pelo outro de uma forma insana. E aí quando o outro não percebe que a gente faz no mesmo nível que ele espera, a expectativa que ele tem, nós passamos a sofrer muito. Não é que a gente não espere das pessoas. É natural, né? É natural que a gente espere alguma coisa da pessoa. Mas eu vou dizer uma coisa. Se eu não dou para mim mesmo o cuidado, o bom cuidado, o amor, como é que eu estou dizendo que eu vou passar para o outro uma coisa que eu não sei, que eu desconheço? Imagine, Neide, uma tarde aí a gente vai chupar laranja debaixo do pé do laranjal, né? E aí a gente corta as laranjas e fala, que gostoso, vamos convidar a Eliene, vamos convidar a Marilene, vamos convidar o Daniel, né? Não, Pedro tem cara de que come bem. E a gente vai convidar algumas pessoas. O An, você come muito? Mais ou menos. O An, você me deixou com medo agora. Entendeu? Quando esse povo fala mais ou menos, eu já vi a serra, né? E o versículo bíblico que me vem à cabeça, leva meus olhos para os montes. Como eu vou dizer para alguém que aquela laranja é boa, se eu nem provei? Se eu não usufruir daquilo? Se eu não usufruir da alegria que Deus me deu, de me amar, de gostar. Eu tenho muitas toalhas bordadas que eu ganho, né, Celso? Muitas, mas é muita. Lá em casa nem compra toalha. Porque eu ganho muitas, bordadas em dourados, bordadas em cor de vinho, de não sei o quê, todas brancas, parece um hospital minha casa, nesse sentido. E aí tudo dourado, aí quando eu entro lá no banheiro, aí eu dou aquela sentada básica, eu olho, Rainere, ou então Rai, eu falo, que coisa linda. Hã? A gente tem que se amar, querida. Quando as pessoas veem a gente se amando, elas falam assim, meu Deus, que alegria essa pessoa tem. Né? É muito importante. Eu estou no caminho desenvolvendo isso. É fundamental. O coração alegre formoseia o rosto. Isso é bíblico. E é verdade. Então, às vezes, a gente quer caçar alguém, quer botar alguém do nosso jeito. Mas, será que a gente não deveria, não caçar, mas buscar a gente para se amar, para se acolher, para se harmonizar com Deus, para viver uma vida de paz consigo mesmo? Estamos vivendo pouco vida de paz. Respondeu-lhe, faz bem, faz isso e viverás. Amar a Deus, querido, não tem a ver com obedecer mandamentos, não tem a ver com um sentimento que eu tenho por Deus, mas sim obedecer mandamentos e também preceitos. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz, porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício, e eu quero também o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Era isso que Oséias estava falando. Muitas vezes nós estamos atrás de regras, atrás de controle do outro. A gente quer que o outro faça aquilo que às vezes a gente nem dá conta. Mas você não precisa sacrificar, minha irmã. Eu sei que tem muita gente dizendo que você tem que sacrificar. O que a gente tem que sacrificar, sabe o que é? É o nosso ego. Não é sacrificar o outro, não. É sacrificar o nosso ego. Mas não é para maltratar esse ego, mas é para dizer assim, se submete a Deus, que você viverá. Você viverá mais em paz, você terá menos enfermidade, você viverá com mais saúde, saúde física, emocional, espiritual. Trilharemos um caminho diferenciado. Você tem que sacrificar, talvez alguma coisa que você coma e te faça mal, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Esse é o amor próprio. O que eu faço pela minha vida, numa inteireza, numa completude, onde eu dedico tudo isso a Deus. Os benefícios são nossos. Vida. E aí, queridos, aquele homem, querendo se justificar a si mesmo, como se fosse um coitadinho que não conhece a lei, sendo ele um doutor da lei, ele falou assim, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Né? E aí talvez você fique aí pensando, quem é o meu próximo?
Jesus, ao invés de novo, de falar com ele, de reclamar dele, de atirar qualquer coisa na cara dele, ele conta uma parábola. A gente cria metáforas, a gente cria parábolas, às vezes para falar. Às vezes a gente quer dar uma surra no moleque, na criança. A gente quer dar uma dura no jovem, no adolescente. Mas às vezes a gente fala, senta aqui e fala e conta a história. Eu gosto muito de contar a história de clientes, ex-clientes. Claro que a gente não fala nome nem nada e nunca é pessoas do lugar onde a gente está contando. E na maioria das vezes, praticamente 100%, eu estou liberada para fazer isso. Nem sempre eu preciso 100%, porque são coisas tão simples. E também, como eu falei, nem nome nem lugar, né, a gente conta. Sempre histórias assim que trazem uma motivação. A Lana é professora, não é isso? Você é professora. Quantas vezes você conta a história que, na verdade, parece infantis, mas que lá no fundo ela tem uma moral que vai tratar a criança? Às vezes a gente quer sentar e quer contar uma coisa dura para uma criança. Mas uma criança até 6 anos de idade, 7 anos de idade, ela não sabe nada além do que é concreto. Ela não tem ideia. Ela não sabe os sentimentos. Ela não sabe discernir. Nós não sabemos. Ficamos ansiosos, angustiados e a gente vai comer. Não, isso aqui é fome. Não é. Terminei de comer, né, irmã? Terminei de comer. E por que eu estou com fome? Não é fome, é ansiedade. Às vezes é falta de amor próprio e tome comida, né? Para dentro, mas isso não vai saciar a fome que a gente tem. Às vezes a gente está ouvindo o corpo de uma forma incorreta, né? E aí, olha só. Então, a partir daí é que vamos entender melhor como fazer para nos amarmos e imprimir este amor, amor próprio no próximo. Você quer ver uma coisa? Lucas, capítulo 10, versículo 30, diz o seguinte: E respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto, né? Olha, então quem é o próximo? O próximo é quem nós encontramos na estrada da vida. São as pessoas que nos relacionamos, às vezes de perto, às vezes de longe. Pessoas que às vezes a gente não vai com a cara. Pessoas que parecem nos incomodar, mas é nós que estamos incomodados com elas. Pessoas que nos deixam desconcertada, mas é nós que estamos desconcertados diante dela. E é interessantíssimo como na estrada da vida a gente tem conhecido gente. Não é? Quantas pessoas já passou pela sua vida? Quantas pessoas marcaram sua história? Quantas pessoas você marcou a história? Você estendeu as mãos, o ombro para o momento de dor. Talvez você não tinha como dar uma cesta básica para ela, um dinheiro, mas você a ouvia. E isso é fundamental para que a gente possa caminhar com a vida mais leve, quando a gente pode desabafar, quando a gente pode chorar, quando a gente pode contar as nossas dores. Ter uma amiga é uma bênção. É uma bênção mesmo de Deus. E é interessante que aí Jesus, ele traz, versículos 31 e 32 de Lucas 10, diz assim: E ocasionalmente, depois que falou desse homem que estava no meio do caminho, ele disse: Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo esse homem, passou ao largo, ou seja, ele se distanciou, não queria nem chegar de junto. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. A questão não é apenas não criou empatia, mas passou ao largo, se distanciou. Quantas vezes nós estamos nos distanciando de pessoas que não estão dentro de um padrão que nós acreditamos que é o certo, e por isso a gente se livra dele. Muitas vezes não tem a ver com o outro, mas a gente é confrontado. Eu sou tão santo que eu não colo junto com fulano. Eu sou tão santo que eu não... Jesus andou com as mulheres que se prostituía. Jesus sentou com os pecadores. Jesus, ele detonava, com todo respeito ao meu Senhor, mas ele detonava com os religiosos da época, pela hipocrisia. E ele dizia: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma herdará o reino de Deus. Então, quando a gente quer se elevar muito, quando a gente acha que é melhor que os outros, quando a gente tem sempre uma paulada para dar em alguém, quando a gente quer sempre chamar a atenção de alguém, é que o desconforto está dentro da gente.
As pessoas não precisam ser iguais a mim. Eu preciso ser eu mesma. E você só precisa ser você, né, Glória? Só isso. A gente só precisa ser a gente mesmo. A Luciana é única. A irmã Jalana é única. A irmã Joana é única. Cada um de nós somos únicos. O Marcone, o Ítalo, cada um tem o seu próprio jeito. Cada um tem a sua própria essência. Mas, olha só que interessante que essas pessoas, tanto o sacerdote quanto o levita, ele não tinha empatia pelo próximo, né? Não havia se estabelecido por algumas ideias erradas. Talvez que o sacerdote era muito santo e ele era elitizado e separado para trabalhar nas coisas de Deus. Aí estão falando do Antigo Testamento. Olha só. E aí, apesar disso aqui estar rodando no Novo Testamento, mas eram as ideias da lei. Então, muitas coisas da lei não foi bem interpretada. E eu consigo entender que tem muita coisa hoje, que dentro da minha lógica, não foram bem interpretadas. E nós acreditamos que estamos vivendo o evangelho genuíno. Ele é real, mas a gente precisa reconsiderar. E ver de fato, porque senão a gente vai estar fazendo como essas pessoas, passando ao largo. Eu não quero lidar com isso. Você lembra quando a gente trabalhava, quando trabalhávamos na evangelização de mulheres que se prostituem, lá na Vila Mimosa, passava na época 4.500 mulheres por semana, por final de semana naquele lugar. Certa vez nós convidamos algumas pessoas e um dos líderes que nós convidamos, aquele homem falou que não iria não. Ele até, a igreja dele bancava, né, Celso, o projeto financeiramente maravilhoso, mas ele não iria não, porque ele tinha medo de alguém passar com televisão, com fotografia. Mas eu estava lá, tinha um monte de irmão lá. Se eu for ficar me esquivando, tinha dias, irmãos, de eu entrar naquele lugar lá e ver mulheres. Quem lembra daquela sandália romana? Lembra, né? A sandália que amarrava até a perna. Aquelas mulheres ficavam nuas e se amarravam até cá em cima. O negócio não era fácil. O mau cheiro daquele lugar. Eu avisava, se você não tem condições de ir, fale. Né? E aí, tinha uma vez uma irmã muito animada. Não, eu vou, eu quero. Nem lembro qual era a igreja dela, porque a gente abraçava todos que quisessem ir. E ela animada. Aí um dia ela foi de manhã comigo, 10 horas da manhã. Eu falei assim, vamos ver se essa irmã está preparada, porque eu adorava fazer essas coisas. Quando eu vejo esse povo muito assanhado, quer fazer coisa, eu quero ver se vai fazer mesmo. E aí eu entrei numa galeria, e quando você passa na rua, não é uma rua grande. Mas quando você entra num barzinho, você não faz ideia do que lá dentro tem. É uma portinha, mas que vai dar dentro de uma galeria gigante. E você faz um círculo assim. E aquela irmã ficou transtornada. E ela disse, nunca mais eu venho. Mas ela disse que seria minha seguidora nesse ministério. Né? Nunca mais. Ela falou, nunca mais volto aqui. Eu digo, você pensou que é o quê? Nós estamos falando da Vila Mimosa, um dos maiores prostíbulos da América Latina. Em termos de prostíbulo ao céu aberto, hétero, é o maior da América Latina. É famosíssimo. E aí a gente fica querendo passar ao largo, né? Aí Jesus ainda fala que não só o sacerdote, mas o levita, né? A lei acerca da pureza e da impureza também poderia, na mente deles, impedi-los. Ah, mas ele não estava morto. Não, mas o texto de Lucas 10, capítulo 30, diz que deixando-o meio morto. Então, não se tinha certeza que estava morto ou não. E a lei, ela dizia que a pessoa não poderia se aproximar porque era impuro. Ainda mais um sacerdote e um levita. Então, queridos, muitas vezes nós deixamos a religião corroer a nossa alma. E deixamos as pessoas de lado. Ah, porque ela não é bem vista. Ah, porque ela não é uma pessoa de má índole. Ah, porque isso, porque aquilo. Às vezes eu passo aqui em Medeiros, vejo umas meninas que estão vestindo uma roupa, que ela não é uma roupa que eu usaria. Eu não precisava nem ser crente para não usar aquelas roupas. Aí eu vejo com cabelo assim, eu esqueço o resto, de verdade eu esqueço. Às vezes eu subo assim, naquela ladeira, eu venho da academia, eu falo assim, que cabelo bonito, e as meninas ficam cheias, porque realmente o cabelo dela está bonito. Às vezes está muito bem maquiada, às vezes a gente está olhando para o defeito. Jesus, ele quer abraçar aquela menina toda. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus não está preocupado com isso.
Eu vim da Igreja Assembleia de Deus, onde a gente foi batizado. Eu me lembro que uma vez eu fui para um congresso, e um homem seminu, ele quis aceitar Jesus naquele congresso, aquele congresso poderoso. E aquele homem nu, no meio de todo mundo, alguém pegou lá e passou uma toalha aqui nele, mas aquele homem foi para aceitar Jesus. Ele foi do jeito que ele estava. Ninguém se escandalizou. Todo mundo deu glória a Deus, porque quando o poder de Deus entra na vida do ser humano, cai por terra qualquer coisa. E Jesus, ele é da quebradeira. Jesus, ele quebra paradigma, ele quebra conceito. Jesus, ele faz coisas inimagináveis, onde a gente acredita que, não, isso aqui está errado, porque não pode isso aqui, porque a lei diz isso, porque as regras são assim. As regras não são como eu quero. As regras são como Deus dita em nosso coração. E aí, olha só que interessante. O 33 diz: mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Jesus não fala que foi um judeu que passou, alguém do seu povo, e havia uma separação entre samaritano e judeu. O que ele fala? Havia quem? Um samaritano. Às vezes a gente está buscando certas coisas de quem está dentro da nossa casa, quem está dentro da nossa igreja, mas Deus levanta quem Ele quer, amém? Quem Ele quer, para nos abençoar. E aí, olha só que interessante. Então, esse samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Jesus, ele traz a inclusão de pessoas que estão lá fora, e que desejam estar com Ele, e Ele faz assim, ó, vem, né, irmão Davino? E a gente fica de braços abertos para acolher, porque a gente ama isso, a gente ama ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus, não por causa de uma religião, mas por aquilo que Ele pode fazer, como Ele fez na minha vida, me tirando das drogas, do alcoolismo, de tanto sofrimento, de tantas dores que eu tinha. E Ele me deu uma grande oportunidade de olhar para dentro de mim e dizer assim, se ame, acorda para a vida, Rai. Você não vê que eu te fiz, eu te construí, eu te montei, e você é linda, do jeito que você é, e eu não gostava das minhas pernas, do meu rosto, e eu não gostava de mim. Fingia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E às vezes, querido, tem coisa na nossa vida que só dá errado, porque a gente não acredita no merecimento. A única coisa que a gente não merece é a graça de Deus. Mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então aquilo que você faz, Eliene, e que você ganha por aquilo, é porque você se tornou digna daquilo. Então nós temos que trabalhar o merecimento dentro de nós. Entendeu, jovens? Porque senão o mundo, ele vai oferecer coisas para vocês que parece que é bacana. E parece que Jesus está tirando, mas ao contrário, Jesus, ele deu vida e vida com abundância para nós. E a gente ainda não se acha merecedor. Somos feituras, somos chamados por Deus. Como assim? Eu tenho problemas de autoestima. Como assim? Eu não tenho amor próprio por essa belezura, por essa feitura das mãos de Deus. Aprender isso deu trabalho. De vez em quando eu falo isso, eu quebrava a minha casa, eu me debatia, eu achava que a culpa da minha vida era do meu marido, da minha dor, da minha história. Todo mundo tinha culpa, menos eu. E eu também não tenho culpa não, porque eu peguei minhas culpas e botei no pacotinho e entreguei a Jesus. Porque Jesus veio para tirar as minhas culpas. E agora olha só que interessante. Esse homem se aproxima, ele ata as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os na hospedaria. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu pagarei quando voltar. E aí não vou dizer a você que eu vou me estender aqui, mas o primeiro passo que esse homem dá, para se tornar o próximo do outro, é se aproximar. Precisamos nos aproximar das pessoas. E a gente tem que ver como se aproxima. Porque muitas vezes a gente quer abraçar a causa da pessoa, mas a gente tem que ser com muito amor. Com muito amor. Ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. Ele é feitura das mãos de Deus.
Sempre encontre as pessoas com um sorriso. Você não precisa ser uma assanhada igual a mim, né? Que eu sou toda espivitada. Mas sempre com um semblante bom. Sempre pronto para servir. Quem não gosta de servir, tem problemas de autoestima. Eu não sou muito boa para fazer favor, não, porque o povo gosta de, né, às vezes, de abusar. Mas servir é bom. De várias formas a gente pode servir. Aí, olha só, a primeira coisa que o homem fez para ajudar aquele outro foi se aproximar. E a palavra já diz, aproximar, tornou próximo. O texto diz que os outros passaram ao largo. Segundo, ele não teve medo de tocar nas feridas e se expor ao contágio de uma doença, de mexer nessas feridas. Para isso, ele tinha que tocar. Eles se tornam muito mais próximos quando toca na ferida. Traz o que realmente pode curar aquelas feridas, que no caso era azeite e vinho. Aquele homem proporciona para o outro o melhor que ele tinha. A gente fala azeite, azeite. Lá em casa tem azeite de oliva. Tem ou não tem? É fácil. E vinho a gente compra, se for, né, para ficar bom e curado. Mas aquilo eram os remédios da época. Não era como esse vinho nessas pingas que a gente tem hoje em dia, não. E aquilo servia como algo de remédio. Aquele homem não apenas se aproxima, não apenas toca, mas ele dispõe de algo que ele tinha naquele momento e cede, e dá, e entrega. Depois, o texto está falando que ele põe ele no cavalo, na cavalgadura. Para que isso acontecesse, aquele homem que estava meio morto, ele foi carregado, né? Carrega-o, pois vê sua incapacidade de se manter de pé, e providencia o deslocamento para aquele próximo. Às vezes, a gente quer botar mais peso no próximo. E se puder empatar a viagem dele na vida, uma viagem chamada jornada de vida, ele vai empatar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Sondar as nossas palavras, sondar a forma como a gente fala. Isso é importante. A gente tem que ser mais gentil. A gente tem que ser mais alegre, mais humano, mais acolhimento, porque nós não sabemos o que o outro está passando. Nós não sabemos. Às vezes a gente vê a pessoa de cara feia, de cara amarrada. Hoje a irmã Julita deu até um exemplo lá na EBD, de alguém, uma criança, um adolescente, na época que ela dava aula, e aí ela disse que o menino... brabo, né, irmã Julita? E que aí, qualquer pessoa queria se livrar daquele menino. Ela chegou e falou o seguinte, não exigiu muita coisa. E disse assim, você é na roça, né, uma coisa assim? Ele falou sim. E aí depois ela perguntou, lá tem laranja, né? Ele falou, é. Quando ele voltou, do final de semana, ele trouxe um saco de laranja. Você acha que a irmã Julita estava atrás da laranja do menino? Ela queria estabelecer relacionamento. E às vezes a gente vai querer falar um pacote de coisa com a pessoa, mas às vezes é só oi. E hoje a criança não está bem, não tem problema. Não tem problema, às vezes eu vou tocar alguma criança aqui, elas fazem assim, a mãe, não insista não. É só hoje, amanhã ela vem, ela beija, ela abraça, está tudo bem. E se ela não quiser beijo e abraço, também está tudo bem. A gente precisa respeitar também as crianças, não é verdade? Tem dia que é porque a gente é falso. Tem dia que a gente não quer que ninguém encoste na gente, mas a gente... não estou legal, mas a gente não fala, né? Irmão chato, né? Pode ser que aconteça isso, não é o meu caso não, eu sou garradeira mesmo, gosto mesmo de me aproximar. Depois disso, depois de providenciar o cavalo, de botar esse homem de pé, ou seja, ele usou forças físicas também para ajudar esse homem, ele usou o cavalo dele, e ele providenciou abrigo para aquele próximo. Nós podemos ser abrigo para as pessoas, amém? Abrigo para as pessoas. De vez em quando Pedro me manda uma mensagem, né, Pedro? O que você pensa disso? Manda uma mensagem lá. Aí eu falo, Pedro, o que você pensa disso? Não, realmente não sei o que. Eu gosto muito de conversar com o Pedro. Eu, particularmente, acho ele muito inteligente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha abrigo. E ele não se sente, né, Pedro, nem um pouquinho constrangido para me procurar, para poder pedir uma dica, uma ajuda, uma orientação. Não tem dificuldade. Porque nós temos que ser abrigo uns para os outros. Não estou dizendo que eu sou boazinha, não. Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que a gente precisa ser abrigo para os outros. E aí eu vou deixar a dica, principalmente para os jovens.
Às vezes as pessoas querem levar raio e o pastor para comer na casa, mas a gente pode convidar essa galera. Eu sei que vocês têm medo por causa do prato, né? A tendência é comer bem, né? Mas, quem sabe? Quem sabe a gente olhar para o Naran, ele é um jovem casado. Falar, como é que você está, meu filho? Né? A pessoa que trabalha na igreja, está ali animado, está tocando. E a gente saber como é que está a Samile. Como é que está, sabe? Os jovens precisam. O Davi, esse menino está comprido demais, já me passou, meu Deus. Eu acho que de salto alto ele ainda é maior que eu. Às vezes a gente não se aproxima de Davi, você precisa se aproximar de Davi. Nós precisamos nos aproximar das pessoas e abrir um espaço de amor para as pessoas e dizer para a pessoa, você é amado. E essa pessoa tem que sentir, verdadeiramente ela tem que sentir. Agora, esse homem, além de providenciar abrigo para aquele próximo, ele foi além, colaborou financeiramente com o bem-estar daquele homem e continuou colaborando na manutenção daquele próximo, o tempo que ele precisasse. E ele intencionou voltar para ver o próximo, para ver se ele estava se recuperando bem. Porque um próximo que se preze, ele não nos larga no meio do caminho. Ele está ali junto com a gente. Não é, Ju? Não desiste da gente. Desiste? Não pode. Não pode desistir da gente. Olha só. E o amor próprio? Onde entra tudo isso? Eu falei sobre se aproximar, sobre colocar, né, o óleo e o azeite. Onde se encaixa isso? Porque olha só, Jesus falou assim, olha, ame esse próximo. E deu 3 exemplos. E a gente vê que lá para o final, esse próximo foi esse homem aqui, que ninguém esperava, o samaritano. E aí, olha só, é interessante que as mesmas coisas que a gente aplica para o próximo, podemos aplicar na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Se aproxime. Quando você pensar que você tem que se aproximar e querer salvar, no sentido de cuidar tanto de outra pessoa, cuide também de você um pouquinho. Olhe para dentro de si. Aquele se aproximou do homem caído. Se aproxime de si mesmo e busque olhar para dentro de si. As redes sociais e a internet como um todo é uma grande ferramenta de distração para não olharmos para dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai no secreto. A Bíblia diz assim, examinais, pois, o homem a si mesmo. Como eu vou me examinar para poder ceiar, se eu não olho para mim, se eu não levo em conta, em consideração, o meu ser, a minha existência? Aquele homem não teve medo de tocar as feridas. Nós também não devemos ter medo de tocar em nossas feridas. Ao contrário, devemos expor sim, para quem quiser nos ajudar. E é interessante, depois de se encontrar, encontre suas feridas e suas dores, e se torne mais próximo de suas feridas. Não fuja dela, não fuja de quem você é, não se arrependa tão rápido. Às vezes a pessoa faz uma coisa que não é legal, e ela quer se arrepender rápido. Eu não sou favorável a isso. Eu penso que nós devemos considerar, porque eu fiz esse erro, porque eu cometi, porque eu fui grosseiro, porque eu fiz essa escolha, porque eu agi assim, porque eu estou com mágoa. Tenha misericórdia e olhe você, como se você fosse um analista de você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o outro que tem que examinar a minha vida, sou eu. Sou eu. Porque quem vai dar conta de mim sou eu. O pastor vai dar conta de você enquanto ovelha, mas enquanto vida própria, não, meu querido, não, minha querida. E aí, querido, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai levar seus cacos diante de Deus, mas antes você vai catar. Amém? Porque muitas vezes nós queremos, não, vou entregar a minha vida que é um caco, ou os cacos, tá? Mas você tem que catar os cacos. Você vai ter que colocar na mãozinha, no bracinho, e vai ter que levar diante de Deus. Isso é humildade, isso é amor próprio, isso é gerar vida dentro de nós. Porque a gente quer se descarregar do problema e quer que Deus resolva rápido. Não queira resolver rápido o seu problema. Não queira. Diga o que esse problema está falando para mim. O que eu preciso mudar. Aquele homem trouxe o que realmente precisava para curar aquelas feridas, azeite e vinho. Saiba que Deus já te capacitou com o poder da cura. E que poder é esse, Rai? É a fé que desce do trono dele para a sua vida. Ela está dentro de você. Deus já te capacitou com fé.
Então você já tem o poder de olhar para dentro de si e buscar cura. E vai encontrar. Pelos olhos da fé você pode encontrar isso. Aquele homem colocou o próximo de pé. Muitas vezes, por amor a nós devemos procurar alguém que a gente ame, que a gente tenha uma confiança e dizer assim, ó, eu estou caído. Não fuja disso não. Não queira mostrar que é forte. Não. De vez em quando eu conto as coisas lá na EBD e eu conto as minhas situações. Não conto só coisa bonitinha não. Eu conto as minhas dores, eu conto as minhas limitações. A gente precisa parar de achar que é forte. Fingir que é forte. Se você é forte, Deus não te escolheu. Porque ou você é doido, ou você é forte, ou você é fraco. Deus só escolhe coisas fracas, ou coisas fracas e... Os doidos, né? É louco. Ou você é fraco, ou você é frágil, ou você é louco. Deus escolhe assim. E a gente quer mostrar que é forte, a gente quer mostrar que a gente consegue. A gente não consegue. Precisamos estender as nossas mãos e pedir ajuda à nossa voz. Quantas vezes eu digo para os irmãos, para um ou outro irmão, para uma outra irmã, irmã, eu vejo que você não está bem, pede ajuda, eu vou te atender, eu vou ter o maior carinho por você, venha pedir ajuda, eu não te julgo, venha para a gente conversar. Tem irmão que foge de mim, parece que o diabo foge da cruz. Aí quando o bagulho está doido, ele vem correndo, irmã, eu não aguento. Não é assim. A gente precisa, nós temos diáconos, nós temos o pastor, nós temos pessoas honradas que vão nos ouvir. Quando você não conseguir se manter de pé, vá buscar. E se você acha que não é hora de falar com alguém, peça ao Espírito Santo para te colocar de pé, amém, queridos? Ele providencia abrigo também para aquele próximo, o Espírito Santo, além de colocar você de pé, e você vai poder descansar. A Bíblia diz, aquele que habita na sombra, do quê? Descansará. Querido, Salmo 91 fala isso. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso socorro. Se nós temos sofrido, é porque a gente quer fingir que é forte até para a gente mesmo, mas nós não somos assim. Isso é um amor próprio, ame você. Às vezes a gente quer que o marido ame, às vezes a gente quer que a esposa ame, às vezes a gente quer que o líder da igreja ame, às vezes a gente quer que todo mundo, mas a gente não dá conta de se amar. Se ame, meu querido, se ame, minha querida. Aquele homem foi além, ele colaborou financeiramente com o bem-estar daquele homem. Invista em você financeiramente. Coma bem, cuide bem do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Invista tempo em sua vida. Se trate bem, não se cobre tanto. Mas, claro, examine-se. E esse homem continuou colaborando na manutenção daquele próximo. De tempo em tempo, você vai buscar, olhar para dentro de si e perceber se você é próximo de você mesmo ou se está dando os seus pedaços para alguém. Você já parou para pensar isso? E às vezes a gente tem aquele que não faz nada. E tem aquele que se doa em excesso, a ponto dos seus pedaços serem dados para o outro. E aí quando ele precisa dele, ele não encontra. Queridos, Lucas 10:33 fala o seguinte, vendo moveu de íntima compaixão. Tenha compaixão pela sua alma, tenha misericórdia por você. Desenvolva amor próprio, desenvolva o bem-estar, desenvolva o investimento na sua vida. Não tenha medo disso, eu sei do que eu estou falando. Você vai se tornar uma pessoa espetacular, uma pessoa única. E o seu copo, a sua taça, que é você mesmo, ela vai encher tanto do poder de Deus, tanto da graça de Deus, tanto de amor, que ela vai derramar e vai tocar em outras vidas. Como eu posso dizer que eu te amo, se eu nem me conheço e nem me amo? E não vejo as minhas dores, e não mexo nas minhas feridas. Hoje é noite da gente mudar a nossa história. Você sempre talvez tenha achado que amar-se a si mesmo seria uma coisa ruim. Mas aquele homem só pôde ser comovido de compaixão pelo aquele homem que estava lá quase morto, porque ele sabia se amar. Olhar para dentro de nós e dizer, que beleza que Deus fez.
e olhar para você e dizer: que coisa rica, que coisa rica. Vamos ficar de pé.